E o que acontece quando você se conforma? Você vai perdendo o sentido de estar vivo, vai perdendo a razão de viver. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje então falar de um assunto que custei a chegar a refinar ele para saber exatamente como transmitir ele de forma correta, vamos dizer assim. Porque é passível de muita distorção, dependendo daquilo que for ser falado, daquilo que for ser comentado. Talvez as pessoas não entendam muito bem, né, o que está querendo ser colocado, o que está querendo ser proposto. Mas vamos lá, vamos tentar, né, desmembrar esse assunto e tentar falar dele da melhor forma possível para que vocês possam entender aquele ponto onde eu quero chegar, sem que haja aí distorções, né? Sem que haja ruídos na comunicação. Vamos falar de trends, né? Trends no inglês, corrijam-me se eu estiver errado, tem a conotação de tendência, né? Hoje a gente fala de trends em rede social como aquelas coisas que acabam se tornando viral, né? Aquilo que alguém faz e aí todos começam a fazer, né? Vídeos de dancinhas, postagens dos mais diversos tipos, né? Isso parece uma característica da natureza humana. A gente olha algo que é interessante, a gente quer replicar aquilo, a gente quer refazer aquilo. E hoje, de forma até, vamos colocar assim um termo mais, de forma até mais cruel, para não usar um outro termo que talvez fosse dar problema aqui, de forma mais agressiva mesmo, se torna algo que não vamos fazer logo porque está dando like, está gerando atenção, está gerando visualização. Talvez algo bem característico, né, da nossa sociedade que corre sempre em busca do like, em busca do reconhecimento. Mas isso aí também é um tema para ficar para um outro momento, tá? É, mas entrando nessa questão das trends, né, a gente percebe que há um fenômeno que ocorre, né, quando a gente usa algumas trends por mais tempo. Eu não falo daquela trend assim de 7 dias, né? Pum, 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 né? Postou, virou viral, todo mundo faz, daqui a pouco morre ou daqui a pouco começa a se transformar. Mas daquilo que é gradual, é um gotejar constante, é como diz aquele ditado, é a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As grandes mudanças culturais, as grandes mudanças de paradigmas, elas vão se fazer dessa forma na história da humanidade, né? A maioria delas são um gotejar pequeno que começa a ampliar, se torna grande e daqui a pouco gera transformação. Só que isso pode ser usado para dois lados, nós sabemos disso. Tá? E isso vai de encontro com o que a gente estava falando aí no vídeo da semana passada, né? Sobre a quem nós estamos servindo. Então isso vai muito de acordo com quem está transmitindo, com a mensagem que se está transmitindo, e o que isso causa e o que isso gera em nós. Nós tem um termo que já se fala há anos, mas que talvez nos passe despercebido, porque nós não paramos muito no nosso dia a dia, nos nossos ambientes, para refletir sobre isso, que é a banalização. Banalização, né? Talvez há alguns anos atrás, né, algumas notícias chocariam muito, né? Vamos colocar aí notícias de situações agressivas que acontecem em alguns lugares específicos que resultam, né, em perdas aí de vidas. E aí, né, num primeiro momento, aquilo chocava muito as pessoas. Só que isso começa a se tornar constante, ao gotejar. Parece que vira uma trend mesmo, né? Mais pessoas começam a fazer aquele mesmo ato. E daqui a pouco algo que era extremamente condenável, algo que era exceção, começa a se tornar comum. Isso é uma questão muito sutil que a gente precisa analisar.
Eu comecei a reparar, e talvez vocês tenham reparado, que a gente passou por um processo necessário e importante quanto a algumas questões, né? Durante muito tempo, alguns anos atrás, nós tínhamos algumas estigmatizações, vamos dizer assim, né? A gente, se a pessoa tinha depressão, tinha toda aquela crítica, ela tem depressão porque ela não, né, não está desconectada de Deus, né? Isso a gente sabe que não é bem assim. Sabe que tem todo um processo bioquímico por trás, diversas causas, diversas consequências físicas, mentais, espirituais, é muito amplo. Isso também acontecia com pessoas, né, com questões ligadas à ansiedade e muitas outras questões aqui que eu falo de saúde, tá, gente? É isso o foco. Precisa deixar isso claro, né, para que não haja mal entendidos. Estou falando aqui de questões de saúde e que antes eram estigmatizadas e que hoje, graças a esse processo de nós entendermos que faz parte das manifestações do mundo em que a gente vive, importante, dizer que faz parte das manifestações do mundo em que a gente vive, não quer dizer, e aqui a gente vai entrar no pulo do gato, que isso deve ser naturalizado demais ou até glamorizado. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco eu comecei a ver posts, né, dizendo assim, né, a, a minha, meu TDAH, olha o meu TDAH, gente. Olha, coisas de quem tem TDAH. Eu mesmo fiz um post há um tempo atrás numa rede social dizendo, né, funcionamento de algumas mentes com TDAH, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo, olha, já vi muito meme de bolo de aniversário, né? 30 e tantos anos vivendo disso e de ansiedade. Então, olha o que está acontecendo. Nós estamos usando algo que era para ser mostrado, para dizer sim, tem gente que tem problema, sim, tem gente que sofre com ansiedade, sim, tem gente que sofre com TDAH, sim, tem gente que sofre com depressão. Essas pessoas precisam ter a clareza e a liberdade de falar sobre isso, para que elas possam buscar uma ajuda séria, buscar uma ajuda especializada, mas nós começamos a pegar essas coisas e glamourizá-las. Começamos a gerar like. Ai, que bonitinho, a pessoa se aceita com depressão. Ah, que bonitinho, a pessoa se aceita com ansiedade. E isso gera uma onda que é aquilo que eu estou questionando. Quantos casos que a gente vê em redes sociais são reais e quantos não estão simplesmente seguindo uma trend? E quanto isso, na verdade, está muito ligado a algo que nós sabemos que é extremamente prejudicial ao desenvolvimento na espiritualidade nossa de cada dia e no mundo, que são os sentimentos de vitimização. É isso mesmo. A gente começou não só a tratar mais a vitimização como algo natural, algo do dia a dia, como a dar glamour para ela. Ou seja, a gente conseguiu fazer um casamento do nosso ego e da nossa carência para alimentar a nossa vitimização. Olha que doideira, o ponto que a gente chegou. Claro, tudo é reversível. A gente sabe que tudo isso também é momentâneo. Tudo isso é uma manifestação daquilo que nós fomos criando por muitas existências, por muitos anos na grade vibracional do mundo, no inconsciente coletivo humano, e que hoje estão se manifestando por causa disso. Mas que também chegará um momento em que perderão força. Mas eu estou trazendo isso exatamente para que a gente possa se questionar e analisar se nós não estamos fazendo isso. Antigamente, quando a gente fazia palestra para falar de vitimização, né, falar algumas coisas assim, as síndromes de coitadinho, né, que muitas pessoas têm, de novo não generalizando, né, tem muitas pessoas que passam sim por problemas. Agora, vai aí, a gente vai trabalhar isso melhor até o final, tá? Mas a gente falava assim, sabe aquela imagem clássica de duas senhoras conversando no ponto ônibus, as duas vizinhas? E eu sempre dizia assim, as pessoas que carregam bolsas de insatisfação, bolsas de reclamação, a bolsa da vitimização, porque aí parece que elas paravam no ponto de ônibus, às vezes no ônibus, e eu tenho certeza que você já viu essa cena em alguma vez, pelo menos uma vez na sua vida. Uma senhora olha para outra e diz assim:
Ai, minha filha, ai, Neide, tô com uma dor no joelho e não passa, faz dias já. E outra diz, mas tu sabe que a minha é pior. A minha, ela começa na ponta do pé e sobe até o joelho. Aí a outra volta e diz assim, não pode ficar atrás, né? Diz, ai, mas a minha eu fui no médico, ele disse que tem que fazer tratamento, que tem que tomar não sei o que, fazer exercício. Ai, é muito difícil. Aí a outra diz, não, mas a minha então. A minha o médico disse que não tem jeito, que não tem cura. E assim as senhorinhas vão competindo para ver ali quem sofre mais, para ver ali quem tem mais dores, quem está num estado pior. E nós pegamos esse fenômeno que nos acontecia de forma sutil, pequena, no dia a dia, no bairro, nessas situações que a gente vê aí, né? Ponto de ônibus, filas, né, de atendimento, em outros locais de sociabilização, e nós jogamos isso para as redes sociais. Só que aí as pessoas, em vez de ficarem né, só competindo, assim, dizendo, não, eu tenho mais dor que você, eu sofro mais que você, elas começaram a fazer, né, juntou com o fenômeno de ostentação e hoje as pessoas ostentam problemas, ostentam situações de vítima, se colocam nisso porque isso rende, está infelizmente pela nossa cultura, é, está fazendo com que isso renda likes, né? E aí chama atenção para fazer mais, né? Entra em contato com aquela carência interior que necessita de reconhecimento e vai atrás da busca do like. Olha só, é importante a gente estar vigiando as nossas redes sociais, os nossos contatos, os nossos pensamentos, para ver se lá por trás de algumas situaçõezinhas que a gente está vivenciando, não está por trás disso um sentimento oculto ainda de vitimização. Entende o que eu quero dizer? É importante sim a gente tirar essa marca, né? Essa pressão, a estigmatização, como eu falei que ocorria outra hora, isso tem que ser retirado. A gente tem que olhar essas coisas com uma certa naturalidade. Mas olhar com a naturalidade e entender que elas se manifestam não quer dizer que a gente tenha que glamorizar essas situações, como vem ocorrendo, né? Aí você vê ondas e ondas de trends e de tendências que vão fazendo com que essa vitimização vá se tornando cada vez algo mais inconsciente, mais aceitável, vai banalizando. Aí mesmo a doença que deveria buscar um tratamento, daqui a pouco você começa a subverter. Se antes não ia buscar o tratamento oficial correto, é, e vários tratamentos aqui, não só aqueles convencionais, eu sempre digo, gente, busca aí o alternativo, que a gente tem muita coisa energética que ainda não, o pessoal ainda não conhece e que ajuda muito. Como terapeuta holístico eu falo isso. É, desculpa, como eu estava falando, antes não se ia buscar ajuda porque estava estigmatizado. Hoje não se vai buscar ajuda porque tudo bem, faz parte da vitimização. Ai, todo mundo é assim, então parece que todo mundo é assim, né? Mas olha para mim, eu sofro e eu tenho que aguentar isso, eu passo por isso. Então deixou de ser algo que você deve buscar uma solução para ser algo que você quer carregar mesmo e mostrar para todo mundo que você está carregando aquilo. E aí eu vejo pessoas que realmente deixaram de buscar uma solução, porque não é mais interessante ela buscar uma solução para a ansiedade dela. Não é mais interessante ela buscar um tratamento para a depressão dela, por exemplo. Se tornou natural você ostentar aquilo e dizer, dias difíceis, dias sofridos. Não que nós não vamos ter, mas será que precisa de toda essa atenção? Será que nós precisamos colocar tanta força nesse dia? Ou nós precisamos olhar para ele e encarar assim? É natural que talvez tenha dias dentro desses processos que você não vai estar legal. Você não precisa ostentar isso para todo mundo. Qual é a intenção? Se você está sentindo uma dor em algum órgão, em algum lugar, em alguma parte do seu corpo, o que você faz? Se você quer realmente resolver, você vai atrás da solução. Você vai falar para quem? Para o médico. Vai dizer: olha, estou com dor em tal lugar, a gente precisa ver isso aí. Adianta você ir para a rede social e dizer, gente, ai, que dia sofrido, minhas dores no joelho.
O que você ganha com isso? Vai resolver? Não vai. É prova de que você está simplesmente, e que a gente está entrando numa sociedade ainda de vitimização. Você está se vitimizando. Então a gente precisa pensar nisso, tá? Precisa olhar isso com carinho. E por que é tão importante? Quando nós começamos a normalizar a vitimização, a gente começa a entrar em conformismo. E o conformismo vai contra o objetivo da nossa existência espiritual, da nossa manifestação espiritual nesse mundo. Nós não entramos aqui para sair igual, nós entramos. Nós entramos aqui para nos melhorar, para manifestar mais o divino do nosso interior. Nós estamos nessa jornada na Terra por causa disso. Então, quando eu começo a olhar para essas coisas, achar que tudo bem, então vamos glamorizar, vamos vitimizar, o que acontece? Eu começo a tirar força, eu começo a me perder no meu propósito. Entende? Olha como isso é complicado, olha como a gente precisa ter atenção especial. Precisa ter uma atenção especial para isso. É bastante arriscado, né? Você começa a se vitimizar, daqui a pouco você começa a se conformar. E o que acontece quando você se conforma? Você vai perdendo o sentido de estar vivo. Vai perdendo a razão de viver. Vai se conformando em ter uma vida medíocre. E aqui não medíocre no sentido mediana, corriqueira, tradicional, em que você aprende a ver as alegrias das pequenas coisas. Mas medíocre no sentido de não olhar mais para dentro de si e ver o potencial que existe dentro de você. E aí, de novo, né? A quem está servindo todo esse processo? Se não aqueles que querem manter as coisas como elas sempre estiveram. Será que nós, como buscadores de espiritualidade, devemos nos contentar? Ah, tudo bem, você é depressivo, então você tem que ficar a vida inteira na mesma situação. Não. Vai lá, toma um remédio. Precisa tomar remédio, tem que tomar remédio, gente. Porque a gente sabe, questões bioquímicas. Vai tomar remédio, tem que tomar. Mas busca outro tratamento, tá? Eu falo isso porque às vezes eu vejo clientes dizendo assim, Lucas, olha, eu passei tantos anos passando por isso. Aí a gente faz algumas sessões com meditação e resolve. Muita gente que tinha síndromes, né? Síndrome, não, desculpa. Tinha momentos em que a ansiedade aflorava de forma intensa, né? Crises de ansiedade, e que de repente com uma meditação semanal. Estou falando aqui de fazer meditação todo dia, estou falando de fazer uma meditação semanal no finalzinho de uma conversa. Resolveu? Então, quantas questões a gente não está deixando normalizadas demais, vitimizadas demais, e usando isso para nos acomodar e tirar o nosso foco da real razão de estarmos nesse mundo, da real razão de estarmos nesse plano. Tudo o que se manifesta em nós se manifesta por algum motivo. Mas nenhuma dessas manifestações que vem por algum motivo tem como motivo você glamourizar elas, se apegar a elas e não fazer nada com isso. Existe um propósito, existe um processo por trás e nós precisamos estar conscientes dessa busca e buscar o nosso aprimoramento e buscar o nosso melhoramento de forma adequada. Então, gente, importante, né? Falando aqui de novo, cuidado. Sim, precisamos naturalizar certas coisas que antes eram estigmatizadas, que eram colocadas com diversas marcas, né? Ah, falta de Deus, falta de não sei o que lá, falta de não sei o que lá. Não dá para generalizar. Mas nada se manifesta sem que haja um motivo. E, de novo, nenhum desses motivos é você estagnar e não sair do lugar. Então, queridos, vamos olhar para a nossa essência e nos entender não mais como vítimas de um sistema, não mais como simplesmente senhores levados, né, folhas arrastadas pelo vento, mas vamos nos colocar no nosso papel real,
de senhores da própria realidade, senhores da própria vida. Vamos nos empoderar de verdade. E empoderar de verdade é ver que a gente tem dentro de si algo precioso, que é a nossa essência divina, e que nos dá aí controle para colocar qualquer uma das situações que se manifestem e que possam surgir na nossa vida sob o nosso domínio, e não nós sob o domínio dela. Mesmo que isso dê like. Mesmo que você sofrer de determinadas situações, possa te dar like, possa ser uma trend do momento. Mas não há significado maior e aí além das tendências do que você confiar e vivenciar o seu potencial interno, a sua capacidade infinita. Portanto, meus queridos, encerrando hoje, digo, acredite, não deixe de acreditar no seu potencial interno, na sua capacidade latente que provém da sua essência divina.